Rei dos reis.
Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que Ele está no controle, irmão, da sua vida. Ele está no controle de tudo e todas as coisas. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam.
Pois a palavra que sai da boca de Deus, ela não vai voltar vazia, mas vai realizar na minha e na sua vida o propósito para o qual ela foi enviada. Noite de adoração, noite de louvor ao nosso Deus. Você pode sentar no seu lugar. Sabemos que não tem sido fácil as lutas e as dificuldades e as adversidades que tentaram nos parar. Mas creio que tem um Deus que cuida de você em cada detalhe, em cada situação, em cada circunstância. Ele vai fazer na sua vida infinitamente mais do que você pediu ou até pensou em pedir. Porque Ele é Deus conosco. Nós passamos por uma série de ministrações onde falaram sobre os frutos do Espírito. E nós sabemos que esse fruto que Deus quer gerar no nosso coração sempre será para um bem maior. E é por isso que Ele trouxe você aqui, porque hoje nós vamos começar uma série de ministrações que fala sobre os dons do Espírito. Depois de nós ouvirmos a manifestação de Deus através do ensinamento sobre o fruto do Espírito, nós também vamos ver a manifestação de Deus sobre os dons do Espírito. Mas nós vamos trazer as nossas crianças aqui à frente, vamos orar pelas nossas crianças e pôr as mãos sobre as vidas delas, para que o Senhor possa manifestar a sua glória de tal forma, de tal maneira, que elas serão uma referência para essa geração. Você que é líder, você que é ministrador da palavra de Deus através da sua vida, declare sobre a vida dessas crianças o poder que vem do Senhor para que acompanhe a vida delas por toda a sua existência aqui nessa terra. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós te apresentamos a vida das nossas crianças. Sabemos que o nosso aniversário tem investido pesado para que possa trazer confusão, trazer dependência em várias áreas da vida delas. Mas pela imposição de mãos, pelo nome que está acima de todos os nomes, nós brindamos a mente das nossas crianças e também o seu coração, para que elas possam ser edificadas, transformadas, libertas, pelo poder da tua palavra, pelo sangue de Jesus. E quando elas crescerem, que elas não se desviem jamais dos teus caminhos, que elas possam prosseguir nessa caminhada, orando, adorando, cultuando, agradecendo e engrandecendo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E nós declaramos sobre a vida delas uma essência que transforma a nossa geração, porque elas serão impactantes nessa terra para trazer a mensagem que liberta em nome de Jesus. E por onde elas andarem, elas vão levar a tua presença sobre a vida delas em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Pastor direito técnico. Se não der para todos, pelo menos os que estão que não são da nossa liderança. Por favor. Você vai pegar um papel com algumas características daquilo que você aprendeu durante o mês todo. Depois eu tiro para a nossa liderança. Se não der para todos. E nós vamos ver o que isso aqui está falando, né? Que Deus usou poderosamente o pastor Marcelo para falar sobre o fruto do Espírito, que são 9. E hoje nós vamos dar só uma pincelada aqui para você levar para casa essa folha, a qual especifica tudo aquilo que você ouviu da parte do Senhor através da vida dele. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, esse aqui é a minha vida. Sei que sem ti nada sou, nada posso fazer. Não sou eu que edifico, não sou eu que liberto, não sou eu que transformo vida, mas é o Senhor através de mim. Por isso, usa-me como tu queres e revela-te da forma e da maneira que nós precisamos de revelação. Fala conosco, Senhor, não aquilo que queremos, mas o que precisamos ouvir. Tira do nosso meio tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que venha impedir a tua palavra de chegar até o nosso coração. Nós não aceitamos que nenhuma força, poder e domínio
impedir de receber a revelação que vem do trono da tua graça. Nós precisamos dessa revelação para viver uma vida transformada em nome de Jesus. Amém. Amém. A natureza do fruto, ela é singular versus plural. Embora listada em 9 características, a Bíblia se refere ao fruto no singular. Isso indica que não há virtudes independentes, mas facetas de um único caráter transformado, semelhante a uma laranja com vários gomos, onde todos crescem juntos. Os 9 gomos, virtude. E o fruto do Espírito é frequentemente dividido em 3 grupos de 3, segundo os estudos bíblicos. Relacionamento com Deus, primeiro dos 3, relacionamento com Deus, a qual inclui o amor, a alegria, a paz. O outro, relacionamento com o próximo, que é a paciência, a amabilidade ou a benignidade e bondade. Relacionamento consigo mesmo, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Significados das virtudes. O amor, ele é ágape, a base de tudo, amor incondicional e altruísta. A alegria, satisfação profunda que independe das circunstâncias. Paz, tranquilidade interior baseada na confiança em Deus. Paciência ou longanimidade, capacidade de suportar dificuldades e pessoas. Amabilidade ou benignidade, gentileza e disposição para ajudar. Bondade, ação prática do amor, generosidade. Fidelidade, a fé, que tem a lealdade, a confiança e o compromisso. Mansidão, força sob controle, humildade. Domínio próprio, autocontrole, temperança sobre os desejos e paixões. A ação do Espírito Santo, o fruto, é produzido pelo Espírito Santo, não pelos esforços humanos sozinho. A função do crente é permanecer e andar no Espírito, cultivando essa comunhão para que o fruto se desenvolva. Qual é o propósito? O fruto do Espírito atua como um selo de autenticidade na vida cristã, demonstrando que a fé é verdadeira. Ele reflete o caráter de Deus ao mundo e prova que o indivíduo é guiado por Deus, não pela natureza carnal. Diferença entre frutos e dons. Fruto, caráter. Quem é você? Obrigatório para todos. Dons, serviço. O que você faz? Distribuído conforme a vontade do Espírito. Leia, medite, você é um filho, uma filha amada. Você carrega o Espírito Santo. Seja referência por onde você andar e deixe o Espírito produzir fruto em você. Então isso completa o nosso estudo que tivemos sobre fruto do Espírito, que foi muito bem explicado e ensinado pelo pastor Marcelo. Mas hoje nós vamos começar os dons. Por isso, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Esse versículo nós vamos ler ele inteiro. Começa no 1 e termina no 31. Porque tem uma finalidade para que isso venha a acontecer. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 em diante. Amém? Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentis, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém fala pelo Espírito de Deus, afirma, anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em tudo e em todos. A manifestação do Espírito é concebida a cada um visando um fim proveitoso.
do Espírito, a palavra de sabedoria, como para outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a um é dado o mesmo Espírito, a fé, e o outro, o mesmo Espírito, os dons de curar. O outro, operações de milagres, outro, profecia, outro, discernimento de Espírito, e a um é dado variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretar. Mas um só mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-os a cada um individualmente, conforme Ele quer. Quem distribui os dons é o Espírito, e Ele dá para quem Ele quer. Amém? Mas você vai entender como Ele quer e por que Ele quer isso. Porque assim como o corpo tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muito. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispõe os mesmos membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. E todos porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. A cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus ordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor um dos outros. Da mesma maneira que um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros alegram-se com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestre, depois operadores de milagres, depois os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm o dom de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essa língua? Entretanto, procure conselho dos melhores dons. O Senhor está dizendo para mim e para você o seguinte: que todos nós temos algo que Deus quer usar. Assim como Ele usa o nosso corpo. Ele é a cabeça, mas o resto faz parte da igreja. E é isso que Ele quer fazer comigo e com você: distribuir os seus dons. Um pode ser só um dedinho, outro pode ser a mão, o outro pode ser o braço, mas ninguém vive sem o outro. Todos nós estamos juntos num só propósito, de levar Cristo por onde nós formos. Porque se nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós temos que pensar como Cristo pensa, nós temos que fazer o que Cristo fez e nós temos que falar como Cristo fala. Por isso que nós somos responsáveis de buscar o conhecimento necessário para que não venhamos envergonhar o nome do Senhor com as nossas atitudes ou com o nosso mau caratismo. Porque nós temos que ter o caráter de Cristo para sermos representantes de Cristo
vida do cristão. E começa assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, como um símbolo que retiro. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente, bondoso, o amor não arde em ciúme, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Se você tiver o fruto e quiser adquirir o dom, tem que ser no amor. Não é pelo seu esforço, não é pela sua vontade, não é pelo seu querer. É pelo amor que você demonstra com aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Essa é a chave, esse é o zelo com o qual o Senhor diz para que você busque os dons. Por quê, irmãos? Para que você não venha se envaidecer, para que você não venha se sentir orgulhoso, porque você pode curar, porque você pode revelar, porque você pode profetizar. Todos que viveram essas características do poder de Deus, viveram debaixo do amor, a ponto de morrer por amor a Cristo. Porque sem amor e sem renúncia, não tem como Deus liberar dom sobre a igreja. Porque senão a igreja vai se corromper, porque a vaidade virá, a luxúria virá, os desejos da carne vão vir e vão tirar você do centro da vontade de Deus. Hoje é muito fácil de ser divulgado. Já pensou se entra aqui um paralítico e a gente ora e ele sai andando? Aí nós temos a internet, a qual nós divulgamos isso. Todo mundo quer querer vir para cá. Mas será que é isso que Deus quer? Será que é essa divulgação que Ele quer que seja dado sobre o poder dEle nessa terra? Não. Na época dEle Ele não queria e hoje Ele não quer. Porque Ele não quer que todos venham comparar com Ele por interesse. Ele quer que a gente chegue a Ele por causa do amor que Ele tem para nos oferecer e nos levar para a salvação eterna. Porque senão, quantos leprosos foram curados, irmãos? 10, quantos voltaram para agradecer? Só um, irmão, 1% voltou. E os 99 não deram nem atenção para o Mestre Jesus. Você acha que hoje será diferente? Você acha que aquele que está precisando de cura, que faz de tudo para ser curado, depois que ele viver esse milagre da parte do Senhor, ele vai voltar para agradecer? Ele vai voltar para dizer: não, agora eu quero servir a Deus, agora eu abro mão da minha vida, porque eu vou pregar o Evangelho, eu vou falar desse amor que me salvou, que me curou. Sabe por quê, irmãos? Porque nós queremos o Evangelho da facilidade. Nós queremos
e aquela pessoa ia se afastar do dono da bênção. Porque maior e melhor é o quê? É a presença do que a bênção. Sem a presença, nenhuma bênção pode ser bênção para mim e para você. E é por isso que o Senhor ministrou primeiro sobre o fruto do Espírito, para Ele poder fazer você buscar com zelo os dons. Porque o seu irmão que está do seu lado precisa de um dom para poder ter na vida dele um refrigério que Deus quer, através da sua vida, usar para ele poder viver melhor os seus dias aqui na terra. Isso é responsabilidade nossa. Isso é o que Deus quer para nós. Ninguém pode dizer, eu sou sua aluna, e se achar inferior. E ninguém pode dizer, eu sou os braços, as pernas, e se achar melhor. Porque nós não somos nada. Ele é tudo em nós. É Ele que dá tudo para nós usarmos para um bem maior. Que é o quê? O bem da igreja do Senhor. Hoje nós estamos no domingo de unção dos dizimistas. E dentro desse dom, nós vamos ouvir algo sobre a nossa vida financeira. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes 5. Eclesiastes 5, 19. Amém? Preste bem atenção, irmãos. Porque Deus quer nos ensinar a adquirir riqueza com um propósito maior. Eclesiastes 5,19 diz assim: quanto aquele a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, receber sua porção e desfrutar do seu trabalho, isso é um dom de Deus. Então, tudo que você faz que envolve a sua vida financeira é um dom de Deus. Ele que lhe dá capacidade, Ele que lhe dá força, Ele que lhe dá vigor, Ele que impulsiona você a se levantar todos os dias para ir para o seu trabalho. Você já viu o gari? Quem gostaria de ser gari aqui? Levante a mão. Mas é necessária essa profissão, não é verdade? Às vezes a gente olha quando eles estão pegando aquele lixo, eles estão cantando, estão dançando. Por quê? Porque ali tem um dom que Deus deu para eles fazerem aquele trabalho, aquela tarefa com amor e com alegria. Então você que tem o seu trabalho, isso é um dom de Deus. Porque quem gostaria de trabalhar numa padaria que não tem esse dom para trabalhar? Pode até abrir uma padaria, mas vai fechar porque não tem o dom de fazer isso fluir para a geração futura. Exemplo, irmão Júlio. Quantos anos, irmão, de trabalho? O homem sempre dizia, vamos abrir uma padaria. Ele é mecânico de padaria, nós temos um ponto, eu tenho facilidade para a máquina. Eu disse, rapaz, tu não sabe fazer pão. Eu não sei acordar cedo. Como é que a gente vai ser dono de padaria? Que horas o senhor acorda, irmão? Então, meu irmão, todo mundo tem um dom. Aquilo que é para mim não é para você e vice-versa. Mas com a certeza de que quem dá é o Senhor. É Ele que dá essa capacidade para a gente adquirir a nossa riqueza. Com que, irmão? Deuteronômio 8. Vamos ouvir o que o Senhor fala aqui. Qual é a finalidade do Senhor para com tudo isso na nossa vida?
Deuteronômio 8, 18. Não, vamos ler o 17. Amém? Portanto, não pense, minha força, meu poder, meu braço, me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembre-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhe dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Vamos até o 19. Se vocês se esquecerem do Senhor seu Deus e seguirem outros deuses, e o servirem, e o adorarem, eu lhe asseguro hoje que vocês certamente serão o quê? Destruídos. É Deus que nos dá a capacidade de adquirirmos a riqueza, com a finalidade de nós sermos fiel a Ele. Mesmo nós sendo imperfeitos, nós podemos ser fiel a Deus quando nós obtivermos a nossa riqueza, porque é Ele que nos dá força para adquirir essas riquezas. E por que Ele está dizendo para nós não adorarmos outros deuses? Ele não está dizendo que você vai fazer uma estátua e vai adorar. Não, Ele só está dizendo que você pode adorar tanto os prazeres da carne e esquecer daquele que lhe deu a riqueza para você usufruir. Porque muitos hoje têm um trabalho que é bem remunerado, pediu para Deus que Ele abrisse essa porta e Ele abriu. Mas a primeira coisa que a pessoa faz é se afastar da presença de Deus. E aí o que ela está fazendo? Ela está idolatrando o seu trabalho, o seu recurso, está esquecendo daquele que dá força para ele continuar trabalhando e adquirindo as suas riquezas. E é por isso que ele diz para mim e para você nessa noite: não se esqueça do Senhor. Lembre que Ele está no controle de todas as coisas. Ele deu e Ele pode tirar. Mas é com maldade que Ele tira? Não, irmão, jamais. Deus não faz nada porque Ele é mau. Deus não faz nada para nos fazer sofrer. Ele só quer nos posicionar. O povo que era para passar 40 dias no deserto, passaram quantos anos, irmãos? 40 anos. 40 anos. Você entendeu isso? 40 anos. Era para ser 40 dias. Por causa do quê? Foi por causa de Deus? Não, por causa da dureza dos seus corações, por causa das suas rebeldias. Deus falava e eles contendiam com Deus. Deus falava e eles desobedeciam a Deus. Porque Deus queria que eles entrassem naquela terra que amanava leite e mel, mas que não era para eles se perderem, porque era tão bom o lugar que eles poderiam se corromper. Como se corromperam, né, irmãos? Que a gente lê as escrituras, a gente percebe que o povo de Israel foi o povo que mais desobedeceu a Deus. O povo gentil, irmão, recebeu a graça com tanto amor que eles permanecem firmados. Mas muitos que já tiveram momentos maravilhosos com o Senhor são os primeiros que se afastam dele. Quando as coisas começam a dar tudo certo, a primeira coisa que as pessoas fazem, ou que a gente faz, é se afastar do Senhor. Mas eu creio, irmãos, que conosco será diferente. A bênção não vai roubar o abençoador das nossas vidas, porque é melhor estar com Ele do que estar com as suas bênçãos. O que foi que ele disse para Paulo? Quando Paulo pediu para ele tirar o espinho da carne: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É quando estamos fracos que estamos fortes. Por quê, irmãos? Porque somos totalmente dependentes do Senhor. Eu não estou falando isso para você ser dizimista e ofertante. É você e Deus. Você faz uma aliança com Deus, não é comigo e nem com esta casa de oração. Porque se você não fizer aliança com Deus, não adianta que se você fizer com o homem, você não vai cumprir. Aí no seu lugar, coloque a mão no seu coração e medite nesse louvor que você vai ouvir agora.
Glórias a Ti. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Pai. Glória, 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 glória. Aleluia. Glória a Deus. Tu és santo, 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 santo. Tu és santo, 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 santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias, glórias, glórias. Santo és tu, Senhor. Que a gente possa dizer, vídeo dessa lição. Tudo deveras se não tenho a Ti. A Tua graça me basta. Sem você não sei pra onde ir. Se Tua presença nada importa. Que adianta eu ganhar o mundo inteiro se a minha alma se perder em Ti, Senhor? O que adianta eu ganhar os meus tesouros e esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença me basta. Eu Te levarei por onde eu for. É isso que Ele quer. Ele não quer que você esqueça Ele. Ele quer que para onde você for, você o leve.
2. Vamos ver só uma característica da igreja qual o Senhor quer que a gente seja. Atos 2. E a gente já vai encerrar. Atos 2, 44. Qual é a finalidade de Deus em nos prosperar? Nós falamos muito de queremos ser a igreja primitiva, que foi a primeira igreja. Os primeiros cristãos foram constituídos depois da partida de Jesus para a glória. Mas eles tinham uma característica que nós precisamos aprender. Está aqui em Atos 2, 44. E diz assim: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e sigileza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia após dia. Quando essa igreja se reunia, ela compartilhava tudo que ela tinha com os que necessitavam. É isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer, através das nossas vidas, ajudar e necessitar. E nós seremos essa igreja. E seremos generosos com aqueles que precisam. Gênesis 14, 18. Vamos participar da ceia dos dizimistas. Vou chamar o pastor Júlio e a pastora Neidina para servir o pão e o suco de uva sem mistura. Gênesis 14, 18. Da onde surgiu a ceia dos dizimistas? Está aqui em Gênesis 14, 18. Que diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de vocês nas suas mãos. E Abraão deu ao Melquisedeque o dízimo de tudo. Amém? Então, isso é uma forma de Deus retribuir para você a forma de você, como dizimista e ofertante, de abençoar vidas e alcançar o coração daqueles que estão necessitados. Então, se você quiser, você pode participar da ceia, os irmãos vão servir. Isso é o simbolismo de Deus para todo aquele que dizima e oferta. Pode servir. Você que é dizimista, você que oferta, pode pegar o pão, o suco de uva, se você quiser, se você sentir no seu coração, se você tiver fé, mas é o que está dentro da palavra de Deus. Isso não é a ceia do Senhor, é a ceia dos dizimistas. Porque como ele ofereceu o pão e o suco de uva, é como se fosse uma celebração da ceia. E sacerdote, Melquisedeque também representa o sacerdote, o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Deus de majestade, Deus de glória, Deus de poder, Deus bondoso, Deus generoso, que abençoa infinitamente mais, grandemente mais, o que pedimos ou até precisamos, porque Ele é bom, o Senhor é bom. Eu não sei o que você está precisando, eu não sei o que você está passando, mas essa é a hora de você conversar com o Senhor. Pai, eu sou dizimista, sou ofertante, eu sou fiel, porque fiel é o Senhor, mas eu dizimo e oferto de todo o meu coração. Então, eu quero receber essa mesma bênção que o Senhor deu para Abraão. E ele foi um homem muito próspero, ele teve muitas posses. Talvez eu não possa ter muitas posses, mas eu quero ter a prosperidade, que é não sentir falta de nada, e ter para poder ajudar aqueles que precisam, porque eu quero ser a igreja, a primeira igreja, Senhor, que dava e abençoava vidas. Porque nós não vamos ficar só nesse tempo, nós vamos sair, nós vamos abençoar pessoas com sopas, com roupas, com visitas. Nós queremos ser a igreja que o Senhor espera que sejamos. Nós queremos ser a igreja que o Senhor espera que sejamos. Uma igreja próspera. Uma igreja abençoada para sermos bênção por onde nós passamos. E através de tudo que nós ouvimos, Pai, e através do poder que há na tua palavra, o apóstolo Paulo disse que o teu evangelho é o teu poder sobre nós. Nós vamos participar, Senhor, celebrando, agradecendo e nos alegrando com essa bênção que está vindo sobre nós, porque como dizimista e ofertante, nós vamos receber essa bênção que está descrita na tua palavra que acabamos de ler. Quando Melquisedeque entregou o pão e o suco de uva, e ele abençoou muitíssimo Abraão, que deu a ele o dízimo de tudo. Nós vamos participar agora, porque nós sabemos que vai acontecer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Comando o pão. Agora pode beber o cálice. Maravilha. A gente é muito acostumado a comer pão com café. Mas com suco de uva faz muito bem. Amém? Agora você que vai dizimar e ofertar, sai do seu lugar. E você que não vai dizimar e ofertar hoje, mas é dizimista e ofertante, também sai do seu lugar. E nós vamos fazer essa unção nas suas mãos. Nós vamos fazer a unção nas suas mãos. Para esse dom que vem do Senhor possa estar sobre você. Pai querido, Pai amado, essa aqui é a igreja que o Senhor escolheu para abençoar e prosperar nesta terra. Assim nós cremos, Pai, que vai acontecer na vida dos nossos irmãos. Porque aquele que promete é fiel para cumprir. E essa glória que o Senhor já derramou sobre nós é maior do que a primeira quando nós não te conhecemos. Nós cremos, Pai, que essa bênção que o Senhor, através de Melquisedeque, entregou a Abraão, nós, como filhos do Senhor, como Abraão nessa terra, nós também cremos, Pai, nessa prosperidade, nessa bênção multiplicada que virá da parte do Senhor para todos nós, porque nós sabemos que aquele que é fiel para cumprir, está fazendo nas nossas vidas as mudanças necessárias para que todos te conheçam através de nós. Nós, como igreja, lavada, remida, perdoada, nós te agradecemos por todas as bênçãos que Jesus conquistou naquela cruz.
E nós cremos que o Senhor já abençoou muitíssimo as nossas vidas, as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem dá com alegria, como o sol, vou já, calma. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, o Senhor não recompensará. O Senhor abençoa as ofertas, o Senhor abençoa as ofertas, abençoa o teu filho. Amém. Hoje nós estamos num horário bom, 8h15 ainda. Alguém quer dar um testemunho? Alguém quer falar alguma coisa? Se você quiser, sai do seu lugar. Senão nós vamos encerrar. No próximo quarta-feira estaremos aqui no culto a Deus e oração pela nossa família. Deixa eu abençoar. As crianças estão bem, né? Ensinadas, graças a Deus. Então, na quarta-feira estaremos aqui no culto de adoração ao nosso Deus e a oração pela nossa família. Para uma peça de jogo para alguém que está enfermo. A gente tem orado, tem pedido a Deus para se manifestar, porque assim como ele fez no passado, ele pode fazer no presente. Aquela mulher tocou em Jesus, agora Jesus quer tocar nas vestes, para que você leve para aquele familiar seu que está precisando de cura, de libertação, para que ele seja curado ou liberto, em nome de Jesus. Então, isso nós estamos fazendo nas quartas-feiras. No próximo domingo é a ceia do Senhor, é dia das mães. Sei que para muitos é um dia triste, principalmente por pastor Ginei, que acabou de perder sua mãezinha, não tem nenhum mês. E sabemos que não é fácil. Minha irmã também, que perdeu um filho, também não é fácil. Ele perdeu a mãe, ela um filho. Então, essa data é uma data assim muito difícil. Eu também perdi a minha mãe, então. Mas vamos alegrar-nos com aqueles que estão vivos e abraçar aqueles que precisam de um abraço. Então, domingo estaremos aqui na ceia do Senhor e também agradecendo a Deus por mais um ano, né, que as mães passarão com seus filhos, ou só com a saudade daqueles que já foram. Querido Deus, amado Pai, coloca a sua mão no coração, vamos agradecer. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela semana que passou. Como nós ouvimos esse louvor, se nós não tivermos a Ti, nós não temos nada. E sabemos que foi o Senhor que nos guardou, nos protegeu e nos livrou de todo e qualquer mal. Foi o Senhor que supriu as nossas necessidades, porque todos nós tivemos o que nos alimentar. Todos nós tivemos uma casa para estar. Todos nós tivemos uma cama ou uma rede para dormir. Obrigada, Senhor, porque nem merecemos. Somos tão falhos, somos tão fracos. Deixamos muitas vezes o Senhor triste com as nossas atitudes. Mas louvado seja o Senhor, porque o Senhor é misericordioso e compassivo. Sabemos que essa semana também será assim. Renove as forças daquele que está desanimado, aquele que está triste, abatido, Senhor, abrace, dê um consolo, renove suas forças, dê ânimo, coragem, um pouco de alegria, para que possa passar por esse momento tão difícil, Senhor, porque só o Senhor para segurar nas nossas mãos, para que não venhamos cair. Nós queremos te pedir, Pai, dê um abraço nesse que está precisando desse consolo. Refrigera essa alma, Senhor, tão abatida, tão sofrida, porque só o Senhor sabe o que eles estão passando, o que eles estão sofrendo. Abraça, Senhor, abraça essas pessoas, que elas possam sentir esse abraço, e essa dor, esse sofrimento venha diminuir, e que a saudade, a alegria de ter convivido com pessoas tão especiais possa permanecer nos nossos corações sempre, sempre, lembrando e celebrando aqueles que estiveram conosco, nos fizeram da nossa vida
fadiga e de tudo aquilo que o nosso adversário possa querer usar contra nós. Nós não aceitamos, como está escrito assim, nós vamos fazer, em nome de Jesus, nós vamos nos chegar a Ti, e nós vamos resistir ao diabo, e ele vai fugir de nós, porque nós cremos que a paz, a alegria, o amor permanecerá sobre nós, não só hoje, mas sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Graça e paz e viva!